Muito bem, vamos para mais uma dica. Antes que eu esqueça aqui, daqui a pouco você vai ficar curioso, vai mandar, tô com a camiseta aqui, desculpe o atraso, eu não queria vir, tá? Porque daqui a pouco só tá aparecendo desculpa, eu tô gravando uma série aqui de vídeos com essa camiseta e aí as pessoas vão ficar, o que tá escrito? Só para deixar claro, para você não ficar na curiosidade, certo? Hoje vamos falar de teocracia, certo, gente? Teocracia é um tipo de governo que tem suas raízes ainda lá na antiguidade, nos primeiros estados. O Egito, por exemplo, que é o primeiro reino unificado da história da humanidade, tinha uma teocracia. Teo é Deus, cracia é governo, governo de Deus, que não necessariamente é um governo de um Deus vivo. No caso do Egito até era, o faraó era considerado um Deus vivo, mas é um governo cuja justificativa é a religião. Ou você é um Deus vivo, ou você é, como por exemplo na Mesopotâmia, um representante dos deuses, ou você estrutura um governo em cima de regras religiosas. Tá? Então a gente tem uma diversidade que a gente chama de teocracia. Então, o governo com justificativa religiosa. E aí a gente tem várias aplicações que eu separei aqui. No Egito Antigo, por exemplo, o faraó dizia que ele era filho de Amon-Ra, o sol, e encarnação de Horus, o falcão. Então, quer dizer, ele é um deus, uma encarnação de um deus e filho do principal deus do Egito, que era o sol. Então, ali é uma teocracia muito pura, muito clássica, muito tradicional. Nos Incas, por exemplo, Sapa Inti, o imperador, dizia que também era o filho do sol, um deus vivo. Agora, por exemplo, em alguns governos lá na Mesopotâmia, o governante dizia, vamos pegar o Hammurabi, o criador do código lá. O Hammurabi diz, não, eu sou representante de Marduk. Ele é representante de Marduk, o grande deus da Babilônia. Foi Marduk que enviou ele, mas ele é um homem comum, ele é um homem normal, enviado por Marduk. Tá? Então daí já é um pouco diferente, mas mesmo assim teocracia. Eu coloquei aqui também o Império Árabe Medieval. O Império Árabe Medieval, o governante não dizia que ele é um representante de Alá, mas ele governa seguindo os princípios de Alá que estão no Alcorão. Então daí a gente diz, então também é uma teocracia. O Irã atual ele é bem complicado da gente enquadrar, porque o Irã atual ele é uma democracia e é uma teocracia ao mesmo tempo. As pessoas podem escolher o presidente do Irã, tá? Só que o presidente do Irã, primeiro, ele tem que ser escolhido dentro dos descendentes do Maomé. Você tem que comprovar a descendência de Maomé, porque uma parte dos muçulmanos, né, que a gente chama de xiitas, eles acreditam que tem que ser um descendente do Maomé, o representante do governo. E aí lá no Irã é predomínio dos xiitas e é assim. Mas afora isso, quando o presidente é eleito, ele vai agir conforme os preceitos da autoridade religiosa do Ayatollah. Desde 1979, a Revolução Iraniana teve a Ayatollah Khomeini e agora tem o Ayatollah Khamenei, que é seu sucessor, é ele que dá as diretrizes de governo. Se o presidente quer tomar alguma medida e o Ayatollah diz não, isso fere os princípios religiosos, ele não pode. Então a autoridade suprema é de um líder religioso, apesar da população poder escolher um presidente. É uma coisa estranha. Só que para a gente não achar só pimenta nos olhos dos outros, a gente tem que saber que o Vaticano é também uma teocracia. O Papa ele é considerado o homem mais próximo de Deus e quando ele é escolhido pelos cardeais, ele tem poderes absolutistas. Aliás, a teocracia, o Vaticano tem o seguinte governo, que é uma teocracia absolutista, não hereditária, eletiva. Cara, é muito louco. É uma teocracia, porque o Papa é o homem mais próximo de Deus e é inspirado diretamente por Deus para governar, conforme a teologia católica. É absolutista, porque ele, depois de escolhido pelos cardeais, ele tem todo o poder em suas mãos. Ele é eletivo, porque ele é eleito Papa. Ele é não hereditário, porque o Papa não pode ter filho, então não vai passar de pai para filho o poder lá do Vaticano. Mas o Vaticano também é considerado uma teocracia. Lembra disso? Várias aplicações para a teocracia. Era a nossa dica de hoje. Hasta mañana.